Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quantos querem receber, digam amém. Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Existe uma atmosfera da manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aleluia. Versículo 1. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga de repente, veio do céu, diga do céu, um som, diga um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vou ler mais uma vez. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode curvar a sua cabeça? Eu queria orar com você. Senhor Jesus, eis aí a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Senhor, que nós sejamos edificados e que nesse momento tudo seja para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra para nós a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aqui no livro de Atos, já no capítulo 2, o texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa compreender qual é de fato o direcionamento e qual é de fato a vontade de Deus para ser estabelecida sobre nós. O texto começa a dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. A unidade da igreja é algo fundamental para que a manifestação da presença de Deus, para que a manifestação do Espírito Santo de Deus se faça real no nosso meio. E o inferno sabe o real poder, o inferno sabe qual é a importância da igreja estar reunida num só propósito. O inferno conhece o real valor da unidade no meio da igreja de Cristo. E é por isso que nós vemos nos últimos tempos um levante incrível do inferno contra a unidade da igreja, contra
toda e qualquer tentativa de fazer com que a igreja do Senhor esteja reunida, de fazer com que a igreja do Senhor esteja no mesmo propósito. Diz o texto, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu quero de forma profética declarar sobre a sua vida o texto, parafraseando, dizendo o seguinte: ao cumprir-se o dia determinado, estavam todos reunidos aqui no SEI de Cabo Frio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em Cabo Frio, no prédio do SEI de Cabo Frio. E coisas sobrenaturais começam a acontecer nas nossas vidas, quando a gente começa a entender qual é de fato o nosso papel no reino de Deus, qual é de fato a importância e o motivo de nós estarmos aqui. A questão é que se levantam diante de nós algumas circunstâncias, algumas ocasiões que fazem de tudo para que a gente perca o foco naquilo que realmente importa. E aí coisas secundárias passam a fazer mais sentido no teu culto do que estar em unidade com a igreja de Cristo, porque quando há unidade, o Senhor delibera bênçãos específicas. Quando há unidade da igreja, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um se coloca na brecha pelo outro, um começa a ser o alívio da dor do outro, e nós conseguimos a viver, nós conseguimos começar a experimentar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Mas basta que essa palavra se cumpra e de fato nós não estejamos só de corpo presente, mas de fato estejamos reunidos no mesmo lugar, não apenas presentes no mesmo lugar. Você consegue perceber a diferença disso? Estar presente no mesmo lugar que um monte de gente não é a mesma coisa de estar reunido com essas pessoas. A palavra diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E é muito interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu falei que o inferno sabe o valor, a importância da reunião. Quando homens se reúnem com o mesmo propósito, depois do dilúvio, os homens, a humanidade se reuniu com um propósito, mas um propósito implantado pelo inimigo. Se reuniu a humanidade a fim de construir uma torre para que pudesse tocar o céu. O inferno sabe o real valor, o real poder de estarmos reunidos no mesmo propósito. A questão é que quando eu e você entendermos de fato o que é estar puxando o barco, puxando o carro na mesma direção e no mesmo sentido, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na história da sua vida. Você vai começar a ver o agir e a manifestação da presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre tudo que você coloca a mão, porque diz a palavra no Salmo de número 1, aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, tudo o que ele faz será bem sucedido, porque ele coloca o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele não tem prazer nas coisas do mundo, ele não tem prazer em se reunir, a não ser para louvar e adorar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Diz o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, o de repente de Deus vai chegar na história de algumas vidas aqui nessa noite. Você precisa, em alguns momentos da sua vida, entrar na dimensão, entrar na esfera do de repente. Sabe por quê? Porque aquilo que está morto ao som da palavra de Deus, de repente volta à vida. Aquilo que havia sido destruído ao som da palavra de Deus, de repente volta à vida. Diz o texto, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E de repente veio do céu um som. E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado. O som do avivamento. O som do avivamento é aquilo que nos aguarda, é aquilo que nos toca, é aquilo que se torna tangível para nós, quando nós entendemos qual é a dimensão que Deus está trabalhando na história das nossas vidas. Diz o texto, de repente veio do céu um som.
É necessário que nós, como igreja do Senhor, estejamos com os ouvidos atentos ao som que vem do céu. O problema é que muitos de nós têm ouvido barulho achando que é som. O problema é que alguns de nós têm produzido barulho achando que estamos produzindo som. O som do céu, o som que vem do céu, é aquele que está em sintonia alinhada com Deus. O som do céu desceu sobre esses homens quando eles entenderam qual era de fato o propósito da vida deles, quando eles entenderam o que dizia a respeito do que se tratava viver como igreja. Então veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E aí nós lemos aquele texto lá do segundo livro das Crônicas, quando Salomão orou. Quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu toda a casa, e vindo o som do céu como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Porque essa é a revelação daquilo que é a vontade de Deus para nós, a presença dele encher toda a casa. A presença dele, você levando para sua casa, levando para sua vida, na sua família, em tudo que você faz, a presença dele enchendo toda a casa. Se nós somos morada do Senhor, o desejo dele é nos encher até que não sobre mais nada de nós. Uma vez eu estava conversando com algumas pessoas, e aí uma irmã querida, uma filha querida me perguntou assim: Vebinho, qual é o versículo da Bíblia mais poderoso para você? Qual é o versículo da Bíblia que tem a maior revelação para você? Aí eu parei por alguns segundos e fiquei olhando para ela assim. Falei: já sei. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí ela falou: por quê? Eu falei: olha, vindo do ateísmo como eu vim, todas as vezes que eu olho para esse versículo, eu vejo a revelação de quem é Deus, eu vejo a revelação de qual é o propósito de Deus, eu vejo a revelação do desejo de Deus no relacionamento com a gente, eu vejo a Trindade presente, eu vejo um Deus que tem todo o poder, um Deus que pode fazer todas as coisas. E os versículos 1, 2 e 3, especialmente, são versículos que trazem à tona algumas coisas e descortinam para nós revelações profundas do caráter de Deus, revelações profundas de quem é Deus, revelações profundas da vontade de Deus para ser estabelecida nas nossas vidas. Diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Sabe por que esses versículos, esse conjunto de versículos é tão poderoso para mim? Sabe por que, ao olhar para esse conjunto de palavras, a palavra de Deus revelada para nós, isso me traz um senso de responsabilidade e ao mesmo tempo a certeza de quem é Ele para mim? Porque quando o versículo 3 diz: e Deus disse, diga comigo: e Deus disse. Essa foi a primeira vez na história que o som do céu tocou a terra. Essa foi a primeira vez no plano da história que o som do céu tocou, que o som do céu se chocou contra a terra. A própria palavra de Deus, o som emitido pela boca de Deus, dizendo: haja luz. Isso eu declaro sobre a história da sua vida e sobre a sua casa nessa noite. O som do céu tocando a história da sua vida. Pela primeira vez Deus disse: haja luz, e o universo todo teve que reagir à palavra de Deus. Então, no milionésimo de segundo, saltou para a existência tudo.
ao som da palavra de Deus. O som do avivamento chega para nós quando nós entendemos de fato o que é o caráter de Deus. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas isso para mim grita, fala muito alto, porque às vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse possível que o amor dele por nós aumentasse ou diminuísse. Isso acontece porque nós nos relacionamos com ele como se ele tivesse as mesmas motivações que nós temos. Ouça uma coisa, o amor de Deus por você nunca vai diminuir, o amor de Deus por você nunca vai aumentar, porque o amor de Deus não é um sentimento que ele tem por você, o amor é a própria essência de quem ele é. Diz a palavra, Deus é amor. O que eu e você pensamos a respeito de Deus não muda em nada a essência do Criador, ele é amor. E nós acabamos de cantar esse impressionante, esse ousado amor. Um dia alcançou a história da sua vida, e se ainda não alcançou, hoje em potencial, é o dia que ele marcou o encontro para atingir a sua vida com esse amor, é o dia que ele marcou para que pudesse gritar para os 4 cantos do universo ouvir, que o amor dele por você é simplesmente o som do céu tocando o teu coração. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no seio de Cabo Frio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos na mesma unidade, estavam todos no mesmo propósito. Então veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Existe uma presença sobrenatural para ser manifesta aqui nessa noite. Existe uma unção especial para ser derramada sobre a sua vida, para ser derramada sobre a sua família, para ser derramada sobre tudo aquilo que você coloca diante dele. Porque esse amor, esse impressionante amor, esse ousado amor de Deus, ele marcou hoje para ter um encontro com a história da sua vida. Então faz algo comigo, levante uma de suas mãos o mais alto que você puder. Diga, Senhor Jesus. Diga com fé, Senhor Jesus, obrigado, porque eu sou alvo do teu amor, eu sou alvo de quem tu és, eu sou um espelho da tua vida em mim. Obrigado, Senhor. Impressionante. Se você sabe, então declara. Que delícia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Segura aí. Olha pra cá em nome de Jesus. Tem que tirar isso aqui, senão daqui a pouco eu vou acabar derrubando. Eu quero que você preste atenção numa coisa agora. O Senhor quer falar com algumas pessoas aqui. Por isso preste atenção no que você vai ver agora. Para aí, Vitinho, para todo mundo. Dá um Mi maior aí, Vitinho, por favor. Mi maior. Dá um Mi maior também aí, Vitor. Aliás, Vitinho, você fica lindo aí onde você está, hein? Aliás, Vitinho, você fica lindo aí onde você está. Jefinho, você não fica lindo onde você está, não. Você fica esplêndido onde você está sentado aí. Não sei porquê, me deu vontade de falar isso. Dá um Mi maior também aí. Tá dando para ouvir a guitarra aí, irmãos? Amém? Tá com o Mi aí também, Vitinho? Continua no Mi aí, vai tocando. Você mudou a nota não, né? Vai tocando aí, dá um Mi maior aí. Continua tocando aí. Tá bom, obrigado. É isso aqui que Satanás está fazendo na história da vida de muitas pessoas aqui. Sabe por quê? Para ele afinar aquele instrumento, agora se vira para afinar aí. Para ele afinar aquele instrumento ali,
Existe uma frequência fundamental da corda, presta atenção nisso. Existe uma frequência que a corda foi produzida. Existe uma frequência que a corda foi produzida para vibrar de acordo com aquela frequência. E aí tem o Mi, tem o Lá, o Ré, o Sol. Cada nota representada em cada corda. A corda só vai produzir aquele som para o qual ela foi criada se ela estiver sintonizada, se ela estiver afinada. Você só vai começar a fluir em Deus, aquilo que Ele tem para você, quando a sintonia do céu atingir a sua vida. Quando você estiver sintonizado com aquilo que Deus tem para você, sabe por quê? Porque o diabo sabe o potencial que você é em Deus. E ele tenta a todo momento desafinar as suas cordas para que o som do céu não flua através da sua vida. Mas eu vim aqui hoje para declarar sobre a sua história, sobre a sua família, que a sintonia do céu vai ser estabelecida sobre a sua vida nessa noite. Uou! Aí acontece que diz o texto que veio do céu um som como de um vento impetuoso. E o que é o som de um vento impetuoso? O som de um vento, como é que é? Um vento impetuoso é o quê? Muito forte, né? Preste atenção uma coisa. Eu vou ter que falar isso, mas não é aula de física não, Rafael que gosta. O ouvido humano, ele pode ouvir a frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. O som mais grave até o som mais agudo. O som de um vento o som do vento soprando é um som muito agudo. A não ser quando ele balança alguma coisa que faz um som grave. É um som que vai além daquilo que o ouvido natural pode ouvir. Para você estar em sintonia com o som do céu, é necessário que os seus ouvidos espirituais estejam abertos, para que a sintonia do céu faça sentido para você, para que a sintonia do vento impetuoso, para que a sintonia do som do avivamento atinja você e faça você vibrar na mesma sintonia, e faça com que você consiga fluir em Deus, da forma que Ele quer que você flua. Mas alguns de nós, e a guitarra tem 6 cordas, aquela ali. Alguns de nós até começam, né? E afinam a primeira. E aí afinam a segunda. Só que quanto mais você afina a corda, a tensão do braço da guitarra vai aumentando. Se o braço não estiver bem regulado, ele empena. O Senhor precisa preparar a sua vida antes de afinar a sua corda. Sabe? Quanto mais pesada é a corda, a gente chama, tem corda 0,9, 0,10, 0,11. Quanto mais pesada a corda, mais tensão ela vai produzir. Significa que o som é mais potente, o som é mais pesado, o som é mais grave. Aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida vai depender do quanto Ele preparou você para suportar. Tem pessoas que ainda não conseguiram nem regular o braço da guitarra e já querem sair tocando tudo. Tem gente que ainda não conseguiu nem colocar a corda e já quer tocar as melhores sinfonias. Ei, existe uma sinfonia do céu preparada para a sua vida, uma sintonia escrita pelo próprio Deus, que só você tem o potencial de executar. Porque aquilo que é para você, é para você. Então ouça uma coisa, para de desejar o que é para os outros. Para de desejar o que é do outro, o que é do outro é do outro. Deus escreveu uma sinfonia perfeita para ser executada por você. Aquilo que só você tem o potencial de realizar nele. Diz o texto que depois do dia de Pentecostes veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Sabe, quando você começa a entender o que é perceber e estar em sintonia com o som que vem do céu, aí as coisas começam a fluir em você. Aí as coisas começam a fluir através de você. Aí você começa a perceber. E eu vou ler outro texto aqui. Isaías, capítulo 40, versículo 28.
Dá para colocar aí, Lucas? Isaías capítulo 40, versículo 28 até o 31. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se afadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou ler de novo, você não entendeu? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não importa o que a vida tem lançado sobre você, se você é alguém que espera no Senhor, é Ele que afina as suas cordas, e aí você não vai se cansar, aí você não vai se fadigar, aí não vai ter música desafinada que vai fazer você cair, meu irmão. Existe uma coisa chamada partitura. Até quem não é músico sabe o que é a partitura, né? Uma folha cheia de desenho esquisito que o músico olha e sabe exatamente o que tem que fazer. Se você pegar um músico profissional, o cara nunca escutou a melodia. Se você dá a partitura para ele, o maestro dá o tempo da música, ao ler aquela partitura, o cara sabe exatamente o que tem que fazer. O cara nunca escutou aquilo ali na vida. Só em ler aquilo ali, ele sabe exatamente como ele tem que proceder. O Senhor deixou uma partitura para você, meu irmão. A partitura do som do céu. A partitura que vai trazer o som do avivamento sobre a sua vida. A partitura que mesmo que você nunca tenha vivido nela, quando você bate o olho, você sabe exatamente o que fazer. Sabe por quê? O Espírito Santo, que é o maestro sobre a sua vida, ele abre os seus olhos, ele abre os seus ouvidos, e aí o seu ouvido vai ser absoluto, mais até do que Hermeto Pascoal. É exatamente no momento em que o som do céu começa a fazer sentido para você, que o som do avivamento começa a fazer sentido para você. É exatamente nesses momentos que a gente flerta com a possibilidade de tocar sem olhar a partitura. A gente flerta com a possibilidade de fazer um arranjo, fazer um adendo à música, porque a gente chega a achar que faz melhor do que aquele que é o compositor. E é justamente nesses momentos que Ele nos chama de novo, sabe? Que Ele nos chama para uma reciclagem, para que a gente nunca perca a sintonia do som que vem do céu. Para que isso aqui aconteça com a gente, ó. Vou ler o último texto aqui, aquele relógio lá é terrível. Está errado esse relógio ainda não? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Você vai começar a entender hoje de que forma o som do avivamento vai fazer sentido para você. Você vai começar a perceber hoje de que forma esse som do avivamento vai fazer você vibrar na mesma sintonia do céu, porque isso acontece. Eu desafinei a guitarra toda de Vitinho ali agora. Se ele tocar uma corda no mesmo tom de alguma outra das cordas, a outra corda que não foi tocada, ela vai vibrar. Por quê? Porque a frequência produzida pela corda Mi, se ela for pressionada na quinta casa, ela vai fazer o Lá. Não precisa gravar isso não, só estou falando para você explicar. E aí a corda de baixo, a quinta corda, né, a penúltima de baixo para cima, ela vai vibrar. Por quê? Porque ela está na mesma sintonia. A mesma sintonia que foi produzida pela corda de cima. Beleza, vou ler o texto aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 13, já botou aí. Porque Deus, diga comigo, Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe quando, e eu falei para você que o som é feito por vibrações. O que é o som? O som
é uma energia produzida por um corpo que vibra. Doideira, né? Quer dizer, a corda da guitarra está vibrando e ela vai produzir um som. Não existe som sem um corpo vibrando. Se eu bater o pé aqui, produz um som, porque a gente não consegue ver, mas a minha perna vibrou, o chão vibrou, tudo vibrou e produziu um som. E a gente percebe o som porque o tímpano vibra na mesma frequência daquele som e a gente consegue perceber. Isso é uma loucura. Isso é uma coisa perfeita. Claro, foi Deus que fez, né? Tinha que ser perfeito. Márcio, o tímpano vibrando na mesma frequência que foi produzida pela corda faz a gente perceber o som que foi produzido pela corda. É óbvio. Diz o texto: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Tudo aquilo, aí você começa a entender o que é adoração. Aí você começa a entender o que é louvor. Aí você começa a entender do que se trata o seu estilo de vida. Aí você começa a entender do que se trata segunda-feira de manhã até domingo, na hora de vir para o culto de novo. Aí você começa a entender do que se trata levar uma vida fora daqui, vivendo de acordo com a cultura do reino de justiça, paz e alegria. Sabe por quê? Porque o som que é produzido no céu, ele vai fazer você vibrar na mesma sintonia que ele. E você não tem como produzir um som que seja diferente daquele que você recebeu. É isso que quer dizer o texto. Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Significa que tudo que a gente faz para ele, tudo que a gente faz em nome dele, tudo que a gente faz por ele, vem dele. Porque se não for assim, não tem como fazer. Porque tem que ter um pontapé inicial. O som, ele precisa de emissão, propagação e recepção. Quem está emitindo o som precisa de um meio para ele se propagar e precisa de alguém para receber o som. A Bíblia diz que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Isso só vai acontecer quando a gente entender que o som que vem do céu precisa gerar em nós aquilo que a criação geme com expectativa. Sabe, o som do avivamento que vem de Deus precisa fazer com que a gente vibre na mesma sintonia do céu. E aí você vai alcançar a tua casa, você vai alcançar os teus vizinhos, você vai alcançar os teus colegas de trabalho. E não tem situação difícil, não tem nada que vai se colocar diante de você. Sabe por quê? Porque você vai continuar vibrando na frequência do som do céu. Oh, aleluia! E é justamente nesses momentos que a gente começa a entender por que em alguns momentos, em algumas situações, a vida parece que não faz sentido. Por que em algumas etapas da caminhada da tua vida as coisas não fizeram sentido, alguma coisa parecia que estava fora do lugar. Parecia que por mais que você se esforçasse em fazer, por mais que você se esmerasse, tinha alguma coisa que ainda não estava se encaixando. É mais ou menos isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer um negócio legal, um negócio bacana, presta atenção. Vitinho, você vai tocar reggae num tempo. As duas guitarras vão tocar um pop rock, uma em cada tempo. O violão vai fazer um folk, o baixo vai fazer um dance e você vai fazer salsa. Cada um num tempo diferente. Agora vai, se vira aí. Não, no tempo diferente dele, tem que ser tudo diferente. Isso, assim que tá bonito. É exatamente isso que eu queria. Obrigado, obrigado. Vocês estão rindo? É assim que está a história de vida de algumas pessoas aqui. É exatamente assim que a nossa caminhada fica em alguns momentos. Parece que está tudo fora do lugar. Por alguns segundos que você ouviu isso aqui, incomoda o ouvido. Assim como incomodou quando eu desafinei a guitarra de Vitinho ali. Sabe por quê? Porque isso não é natural. A gente não foi feito, a gente não foi fabricado, a gente não foi criado
para o caos. A gente não foi criado com o propósito de viver em meio ao caos. Ei, chegou o tempo do caos da sua vida, acabou. O tempo da ordem do Senhor chegou sobre a sua casa nessa noite. O tempo daquilo que Deus coloca. Olha só que harmonia linda agora. Dá até vontade de ficar até meia-noite. Porque a coisa fica gostosa, né? A coisa fica harmoniosa. Por isso que o nome é harmonia. Porque é para isso que o Senhor projetou a música. É para isso que Ele projetou as nossas vidas, para que a gente viva debaixo da ordenança, debaixo da ordem do que Ele fez. Deus criou a luz no primeiro dia. Escuta essa, Anderson. Você já deve ter ouvido essa. Deus criou a luz no primeiro dia, mas Ele só criou o sol e a lua no quarto dia. Doideira, né? Por quê? Diz o texto lá no quarto dia, quando Deus cria o sol e a lua, começa o texto dizendo assim: e disse Deus, haja lumiares para iluminar o dia e a noite, para iluminar e para governar. O principal propósito de Deus ao criar o sol e a lua não era simplesmente iluminar a terra, mas era para governar. Tudo que Deus faz está debaixo de um governo. Tudo que Ele estabelece está debaixo de um governo. Tudo o que Ele promete, que Ele lança sobre a história da sua vida, está debaixo de um governo. E esse governo é exatamente o governo do reino de Deus. É exatamente quando as coisas começam a ficar harmoniosas e fazer sentido na história da sua vida. É quando você está alinhado ao governo do reino de Deus, e essa cultura começa a fluir de você. Isso começa a fazer sentido, sabe por quê? Porque você está vibrando na mesma frequência do som do avivamento. E o som do avivamento vem sobre nós. Não é quando a gente faz barulho, não. Não é quando a gente levanta a mão e diz O avivamento vem sobre nós quando a gente vai para casa e de alguma forma inconformado com quem a gente é. O avivamento vem sobre nós quando você deseja fervorosamente passar mais tempo orando do que vendo televisão. E parece ser uma coisa tão piegas a gente falar de televisão hoje, né? Mas hoje eu estava escutando um líder que é referência para mim, uma das referências para mim, falando. E ele falou assim: por que a religião tal, eu não vou falar porque tá indo para a internet, está crescendo mais do que o cristianismo? Porque as crianças de 6 a 12 anos, essa religião ensina o livro sagrado deles. E nós os cristãos, o que a gente ensina é pegar o celular e dar para ficar quietinho. A gente só vai conseguir viver e experimentar aquele que é o som do avivamento quando a gente se colocar exatamente vivendo aquilo que vem de Deus para nós, porque a gente só consegue se colocar diante dele se ele mesmo trouxer a gente, se ele mesmo afinar a corda, se a gente começar a viver inconformado com quem a gente é, inconformado com esse século, inconformado com o estilo de vida que você está vivendo. E como disse o texto lá de 2 Crônicas capítulo 7, quando a gente começar a orar, mas orar como se não houvesse amanhã, orar como se a sua vida dependesse disso, porque de fato ela depende. Orar como se a sua família dependesse disso, porque de fato ela depende. Orar como se tudo que você fosse fazer dependesse disso, porque de fato depende. Diz o texto um pouquinho adiante: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o momento em que o Senhor perdoa os pecados, o momento em que o Senhor sara a terra, é exatamente o momento em que o som do céu toca a temporalidade da terra. Quando Deus diz, haja luz, o primeiro momento na história que o som do céu toca a terra,
Isso é revivido aqui em Atos capítulo 2, o Senhor deliberando a sua bênção, deliberando o Espírito Santo, deliberando aquele que seria o maior maestro das nossas vidas, e vindo o som, encheu toda a casa. E diz o texto que apareceram sobre eles línguas repartidas como de fogo, e repousou uma sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Existem algumas coisas que você ainda não conseguiu enxergar na história da sua vida, mas que o Senhor quer te levar adiante, mas que o Senhor quer te levar a fazer. Basta que você entre em sintonia com o som que vem do céu, basta que você realmente entenda de fato o que é essa sintonia do céu para a sua vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?